Esta reportagem é patrocinada pela Papelaria da Vila, onde podem encontrar o material escolar para o seu filho e para o seu escritório. As histórias e os contos infantis chegaram à Casa do Povo de São Bartolomeu de Messinos. As salas do ATL e do Jardim de Infância reuniram-se na sala polivalente para duas sessões muito animadas. Desde o livro do buraco à girafa que sabia dançar, os mais novos assistiram a uma sessão repleta de risos e muito suspense. Oh Melanie, explica-me lá o que é que aconteceu aqui esta manhã. Uma senhora veio contar histórias. E que histórias é que ela contou? Da girafa não sabia dançar. Da história do buraco. Havia ali muitos livros. Que livros é que ali estavam? Tinha do buraquinho. Tinha do... Não. Tinha a procura da mãe. Tinha muitos. Sim, E tu tomaste atenção às histórias todas? sim, E gostaste? sim. E é importante fantasiar estas personagens e estas histórias nestas crianças? Sim, uma mesma personagem pode ter diferentes significados em diferentes histórias e em cada história podemos lhe dar uma interpretação diferente e foi o que aconteceu aqui. Há histórias que se repetem todos os dias nas cheias que nós contamos e muitas que se repetiram hoje aqui, mas que para eles tiveram uma conotação completamente diferente, porque foram contadas de maneira diferente e foram representadas de maneira diferente. Uma iniciativa que pretende desenvolver nos mais novos o encanto pelos contos e pelas fábulas, de forma a criar novos e mais hábitos de leitura, que muitas vezes são substituídos pelas novas tecnologias. Esta sessão que trouxe cá nestes dias foi, por um lado, uma sessão muito baseada na exploração do livro-objeto, no livro como um elemento fantástico, que é baseado numa sessão que eu já tinha construído, que são as histórias estrambólicas, então o objetivo é muito o conhecer o livro, essa coisa estranha e diferente que se pode transformar em muitas coisas, pode ter buracos, podem saltar coisas lá de dentro, não é? E perceber como é que podemos de repente conhecer histórias a partir desses livros um pouco diferentes. Outra versão que trouxe para os mais velhinhos foi também o conto da tradição oral, sobretudo contos de origem africana. E foi também o dar a conhecer um bocadinho esta questão do passar as histórias de boca em boca, que é uma coisa que também já se está a perder muito nas famílias de hoje em dia. Já não se contam tantas histórias à noite à criança ao adormecer, já não existem os serões de conto de família, foram substituídos pela televisão e veio aniquilar um bocadinho este legado geracional que existia e que agora temos mesmo de trabalhá-lo muito afincadamente para que ele continue a existir. No final, as opiniões dividiram-se. Houve quem tivesse gostado mais do romance entre o pirata e a sereia e quem tenha apreciado a história assustadora da criança que procurava a mãe pelo castelo dos monstros. E qual foi aquele que tu mais gostaste? Foi aquele do livro assustador. E como é que era a história assustadora? Não vinha a mãe dizia para comer o coisa, para o filho dormir. Qual foi aquela que tu mais gostaste? Da sereia. E como é que era a história da sereia? Era se querias casar comigo depois. Era uma história grande. Mas houve uma que tu gostaste mais, qual foi? Foi o do pirata. E como é que era a história do pirata? Que a sereia queria casar com o feiticeiro. E depois casou ou não casou? Casou. Já percebemos que os teus meninos gostaram muito da peça de teatro, mas o que é que foste sentindo ao longo de toda esta manhã? Que eles se envolveram muito nas histórias, principalmente aquelas que também apelam à participação deles e que apelam à interpretação deles nas personagens. Isso é muito importante, eles perceberem que as personagens podem ter diferentes interpretações e podem ter diferentes valores em diferentes histórias. Eu acho que isso foi aquilo que eu senti e que eles melhor captaram. O contador de histórias arruma as malas e segue caminho para as atividades de enriquecimento curricular do agrupamento de escolas Silves Sul.